Olá a todos, queridos alunos do 8º ano do Colégio ICJ. Como havia combinado, então vamos apresentar essa parte da aula à distância. Então, primeiramente, no capítulo 3, fala sobre segmentos de reta. Mas o que seria segmentos de reta? Segmento de reta é uma parte de uma reta. Então, se eu tenho uma reta, reta não tem nem início e não tem fim. Se você pega dois pontos e coloca sobre essa reta, você tira daqui um segmento de reta. Ou seja, um segmento de reta tem dois extremos, tem as extremidades A e extremidade B. Então é uma parte da reta que tem início e também tem fim. Segmentos consecutivos. Dois segmentos são consecutivos quando tem uma extremidade em comum. Então eu tenho aqui o segmento AB, o segmento BC. Observem que ambos os segmentos têm em comum o ponto B. Ou seja, quando termina um, já está iniciando o outro. Então eles têm uma das extremidades em comum. Esses segmentos são chamados de segmentos consecutivos. Segmentos colineares. Co significa mesmo, linear significa reta. Então, dois segmentos são colineares quando estão sobre uma mesma reta suporte. Então, aqui, por aqui passa uma reta pelo ponto R e pelo ponto U, passa uma reta, vou chamar uma reta de F'zinho. Essa reta F'zinho, ela contém esses segmentos, o segmento RS, o segmento TU, pertencem a essa reta, estão sobre essa reta, então eles são segmentos colineares, são segmentos que estão sobre uma mesma reta. Então, quando os segmentos estiverem sobre uma mesma reta, são chamados de mesmo linear reta. Segmentos sobre uma mesma reta suporte. Segmentos adjacentes. Dois segmentos são adjacentes quando são colineares e consecutivos simultaneamente ao mesmo tempo e não possuem pontos internos comuns. Observe o ponto K, o ponto L e o ponto M. Então eu tenho aqui o segmento KL, o segmento LM. Então o segmento KL e o LM têm um ponto L em comum, ou seja, são segmentos consecutivos, mas também estão sobre uma mesma reta suporte. Então são também segmentos colineares. Eles não possuem pontos internos em comum, ele possui apenas o ponto L em comum. Então segmentos que são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, chamamos de segmentos adjacentes. Para terminar, a ideia do que são segmentos congruentes. Segmentos congruentes são segmentos que têm a mesma medida. Digamos aqui que o segmento XY vale 5 centímetros. Então, o QP, 5 centímetros. Não importa a direção, importa que eles tenham a mesma medida. Segmentos que têm a mesma medida, não importando a direção, são segmentos ditos congruentes. Na geometria, nós vamos usar bastante essa palavra, congruente. Como, por exemplo, ângulos que têm a mesma medida, chamamos de ângulos congruentes. Então, na geometria, a gente não usa a palavra igual, usa a palavra mesma medida, congruente. Ok? Passamos então para os exercícios. Então vamos começar com o exercício da página 60, a qual eu havia pedido que vocês fizessem. Então no primeiro exercício fala, com o auxílio de uma régua, desenhe as retas utilizando os pontos a seguir. Então tem lá esse tracinho em cima do segmento AF aqui, tem duas setinhas, tá vendo? Então aqui eu vou ler como reta AF, reta EF, reta DF, reta BD e reta AE. Então eu vou ligar do ponto A ao ponto F, vou ligar do ponto E ao ponto F, do ponto D ao ponto F, do B ao D e por aí vai, para depois responder as perguntas. Já vou passar para o próximo slide, onde eu já fiz essas ligações. Agora observe, classifique os segmentos como colineares, consecutivos e adjacentes. Olha o segmento AB e o segmento GF. Eles estão sobre uma mesma reta, mas não têm pontos em comum. Então eles são colineares. Agora a letra B. O segmento ABE, o segmento BF. Eles são consecutivos, porque têm o ponto B em comum. Eles estão sobre uma mesma reta. Então são consecutivos e colineares, não têm pontos internos em comum, então são segmentos adjacentes. Letra C. O segmento BD e o segmento FD. Então o segmento BD e o segmento
BF, segmento BF. Então eu tenho o segmento AB, o BD e o FD. Observe que esses segmentos têm um ponto comum, que é o ponto D, não estão sobre uma mesma reta, então eles são segmentos consecutivos. Letra D, o segmento AE, então o AE seria esse segmento. O segmento EF, eles também não são colineares, mas têm um ponto E em comum, então são consecutivos. Segmento CD. Segmento CD, aqui não aparece ligado, mas essa reta é infinita, ela passa pelo ponto C também. Então o segmento CD e o segmento BD. Lembrando que falar BD ou DB é o mesmo segmento. Observe que eles são consecutivos, eles têm o ponto D em comum, estão sobre uma mesma reta suporte, então são consecutivos e colineares, são adjacentes. O segmento EH e o segmento CF estão sobre uma mesma reta, são colineares, mas não são consecutivos, porque tenho aqui um segmento praticamente inteiro em comum, ou seja, tem infinitos pontos em comum. Então eles não são adjacentes, eles são apenas colineares. Então aí fica a correção do exercício 1. O exercício 2. Com base na figura, julgue cada item a seguir como verdadeiro ou falso, justificando as afirmativas falsas. Então eu tenho o segmento AB, segmento BC. Então observe, o segmento AB, o segmento BC tem um ponto em comum, eles são consecutivos. Mas eles são colineares? Não, eles não são colineares. Então seria F. O segmento BC e o segmento CD são consecutivos? Sim, aqui tem um ponto C em comum. O segmento DE, segmento EF, são consecutivos, são colineares, ou seja, são adjacentes. O segmento UAB e o segmento, então o segmento AB, o segmento DF. Você vê, eles não são nem consecutivos e muito menos colineares. Eles não são nenhum dos dois, então também não são adjacentes. Então aqui está falando que eles são colineares, falso. Segmento DE e o segmento DF. Você vê, eles são adjacentes? Não, eles não são consecutivos, eles estão apenas sobre a mesma reta, eles seriam apenas colineares. CD, então eu tenho CD, eu tenho DE, eles são segmentos consecutivos, mas não são colineares, então são falsos, é falso que ele é adjacente. Eles são apenas consecutivos. E na última questão, observe a figura a seguir e atribua verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações. Esse primeiro símbolo aqui está falando o quê? Que o ponto A está sozinho, então o ponto A pertence à reta R. Pertence aqui, reta R. Ele está dentro da reta R? Tá, verdadeiro. O segundo símbolo aqui é o da união. Então, se eu pegar o segmento AE e juntar com o segmento EB, forma o segmento AB, verdadeiro. O segmento AB, esse aqui está contido. Eu associo conjunto para conjunto, que é um conjunto de pontos. Isso aqui também é um conjunto de pontos ainda maior ainda. Então, o segmento EB está dentro da reta R? Sim, verdadeiro. O segmento AB e o segmento EB são colineares? São. Estão sobre a mesma reta, reta R. O segmento AE, o segmento EF, são consecutivos? São. Aqui tem um ponto E em comum. O segmento CD e o segmento FD são adjacentes? Eles são colineares, mas não são consecutivos. Eles não têm um ponto só em comum, eles têm um segmento inteiro. Então eles não são adjacentes, porque têm pontos internos em comum. Eles seriam apenas colineares. Ok? Então ficamos por aqui hoje. Espero que o vídeo tenha contribuído bastante. Então fique atento às próximas orientações. Grande abraço.